As dores reais do mercado de comunicação, onde a estratégia encontra o limite da execução. Quando a comunicação começa a ocupar um lugar mais estratégico, uma camada mais profunda do mercado acaba se revelando, e é importante a gente conversar sobre isso aqui. E ela não é nada confortável. Porque por trás do discurso sobre estratégia, sobre inovação, sobre posicionamento, existem tensões estruturais que atravessam agências, áreas internas de empresas e profissionais de todos os níveis. Uma dessas tensões está diretamente ligada à qualidade técnica. Estratégia, a gente sabe, não substitui a técnica, ela exige técnica. E no campo da comunicação, isso significa conhecer profundamente os meios, os jornalistas, as redações e a lógica de funcionamento de todo o ecossistema de mídia no Brasil e no mundo, para quem atua internacionalmente. Relações públicas e comunicação corporativa e assessoria de imprensa não se fazem por atalhos. Elas se constroem com o tempo, com consistência, com a sua credibilidade e com o seu relacionamento real com todos os públicos que interessam. Portanto, conhecer as pessoas, conhecer jornalistas, vai muito além de ter os contatos salvos. É sobre entender pautas, no caso das redações, por exemplo, as agendas que os veículos cobrem, linhas editoriais, os seus interesses, as pressões que sofrem, os limites de atuação que têm. É saber quando propor, quando insistir, quando respeitar o tempo da notícia, o quando você precisa efetivamente insistir no follow, quando você tem que recuar. A influência orgânica, aqui a gente está focando, representada pela assessoria de imprensa, por exemplo, segue sendo um dos ativos mais sofisticados da comunicação. Mas ela só gera valor quando ela é conduzida com profundidade, com inteligência e com leitura de todos os contextos que são importantes serem analisados. Ao mesmo tempo, o mercado exige integração. Comunicação estratégica não opera em compartimentos isolados. O trabalho de influência orgânica precisa dialogar com a mídia paga, com o branded content, com as estratégias de influência paga, com a comunicação interna, com o marketing, com todas as frentes que impactam a reputação, a percepção e o relacionamento que o cliente quer construir. Não se trata de fazer tudo ao mesmo tempo. Muita atenção, tá? Mas se trata de você saber conectar tudo de forma coerente, escolhendo sempre os melhores canais, os melhores formatos para os públicos que vocês pretendem atingir. Essa articulação é uma das maiores dores do mercado. Muitas organizações e muitas pessoas, a gente tem aqui muitas urgências, ainda identificam o chamado 360, a comunicação integrada, como um conjunto de ações soltas, que a gente vai conectando como se fosse uma colcha de retalhos, ou um conjunto de ações paralelas, e não como um sistema articulado de decisões. Sem alinhamento, sem narrativa comum e sem objetivos claros, o objetivo e os esforços de comunicação se fragmentam e o impacto que você quer causar ou que deve causar se dilui. Outro ponto sensível está na expectativa de qualidade que o cliente tem sobre o que você entrega. O cliente espera, e tem razão de esperar isso, que aquilo que foi prometido no seu processo de prospecção, quando ele te contratou, seja sustentado ao longo de toda a execução do contrato. Alta qualidade não pode ser uma coisa de episódio isolado. Ela precisa ser consistente, previsível e viável no tempo. Quando a sua entrega oscila, por exemplo, a relação com o cliente obviamente se fragiliza. Ele percebe que você não consegue sustentar a qualidade que deveria. E a confiança, nesse caso, ela vai ficando cada vez mais frágil. Ela se rompe. E é por isso que você perde espaço. Essa sustentabilidade de como sustentar a comunicação relevante ao longo do processo de atendimento ao cliente passa inevitavelmente pela forma como você se relaciona com ele. A interface que está dentro da empresa precisa atuar como uma parte ativa do processo estratégico e não apenas como uma repassadora de demandas, como a pessoa que recebe os leads e aprova internamente. Bons briefings não são um detalhe operacional, são condição para a inteligência na entrega. Quando o briefing é raso, apressado ou mal formulado, ou incompleto mesmo, o trabalho perde profundidade. A interface e a agência ficam frustrados e a empresa começa a questionar a qualidade do trabalho que a comunicação está entregando.
E o tempo das pessoas, principalmente que atuam naquela conta, acaba sendo mal utilizado e às vezes até desperdiçado. Então, interface e agência precisam trabalhar com objetivos comuns. A comunicação que se faz é um objetivo comum, para que todos fiquem satisfeitos com a entrega que estão fazendo todos os dias e que a gente evite frustrações. A organização do tempo, aliás, é outra dor recorrente do mercado. Falta clareza, falta priorização e falta uma lógica mais madura na condução do trabalho. Isso é gestão pura, gente. Profissionais qualificados acabam consumindo energia em retrabalho, em ajustes desnecessários, em correções que poderiam ter sido evitadas com processos mais bem definidos, briefings melhores e relações mais bem estruturadas. No fundo, todas essas dores que a gente está falando aqui convergem para um mesmo ponto: a dificuldade do mercado em estruturar a comunicação de uma forma organizada, sustentável e preparada para lidar com a complexidade que ela mesma passou a exigir. Não se trata do controle excessivo ou de burocracias em como se faz a comunicação, mas se trata em ter cada vez mais capacidade de conduzir ela da melhor forma, de uma forma eficiente. O profissional de comunicação, você, em geral, constrói a sua trajetória a partir da sua excelência técnica. Isso é muito comum. Aprende a escrever bem, a se relacionar com os jornalistas, a compreender as narrativas, a operar estratégias de influência, a integrar canais e formatos. Cresce porque entrega bem tecnicamente. Avança na carreira porque resolve. E ganha espaço porque o que você faz funciona. A tensão surge quando esse seu crescimento acelera de forma exponencial e você passa a encontrar outros desafios, como a necessidade de fazer gestão, que não necessariamente você domina. Nesse momento, a sua técnica continua sim sendo fundamental, mas ela deixa de ser suficiente. O que antes sustentava a carreira já não dá conta da complexidade desse novo patamar que você está alçando. Sem capacidade de condução desse novo momento, o seu crescimento vai cobrar um preço cada vez mais alto. As relações com clientes se desgastam se você não souber gerenciá-los. As relações com as equipes se sobrecarregam se você não souber planejar, organizar e dar feedback. O tempo, às vezes, até se perde em tanto retrabalho que poderia ter sido evitado. Os recursos são mal colocados, a rentabilidade se fragiliza e muitas vezes você mesmo vai encontrando dificuldade para organizar a sua própria evolução daqui para frente, o seu aprendizado e o desenvolvimento de quem está ao seu redor, além do seu. Quando essas camadas não acompanham a evolução técnica, a comunicação entra em desequilíbrio, a qualidade deixa de ser constante, a estratégia perde sustentação no dia a dia e aquilo que parecia sólido antes começa a apresentar fissuras. Por isso, a resposta para as dores do mercado não está em escolher entre técnica ou estratégia, está em criar condições favoráveis para você e para os lugares que você trabalha e para os clientes que você atende, para que tudo se mantenha saudável e de pé ao longo do tempo. Condições que permitam que todos cresçam sem perder consistência, que continuem ampliando o impacto do que se comprometeram a fazer, da qualidade que entregam e que assumam desafios maiores, sempre com clareza, com método e maturidade. É nesse estágio que a comunicação deixa de depender apenas de talentos individuais e passa a exigir cada vez mais estrutura, mais organização e visão de longo prazo. É exatamente aí que a conversa precisa avançar. Para as pessoas que sustentam esse processo, para as competências que precisam ser desenvolvidas e para o tipo de preparo que o mercado passou a demandar de quem quer permanecer relevante.